Boa noite a todos. Estou nesse horário, né, devido a uma organização que foi feita para a gente fazer essa mudança. Então, o nosso tema, que era para ser trabalhado para amanhã, a gente trouxe para hoje e gostaria que compreendessem, né, essa situação, mas com maior orgulho, né, quero apresentar para vocês o nosso projeto, o nosso artigo, né? E aguardo ansiosa o que vocês imaginam que há de ser apresentado nesse momento, que eu vou falar sobre a educação devido a essa pandemia. Eu já sou professora, né, há mais de 30 anos e trabalho no Estado, e gostaria que se desse tempo no final passar para vocês um vídeo assim muito emocionante que a gente tem passado uma situação às vezes com os alunos, mas vou tentar, tá certo? Então, eu inicio a minha fala, né, sobre o nosso projeto, tá bem? Bem-vindos ao 7º Encontro de Pesquisa e 11º Encontro de Iniciação Científica da FATEP, Telêmaco Borba, Paraná, realizada entre os dias 29 e 30 de outubro de 2020. Eu sou a Tânia Eliane do Amaral Gonçalves, juntamente com Marcelo Pereira, somos do grupo de estudo, né, de Direito. A área de concentração nossa é Ciências Sociais Aplicadas. E o nosso tema é sobre educação, reconstruindo caminhos, aprendendo com as adversidades educacionais, frente ao direito à educação, no ensino fundamental impulsionado pela tecnologia em época de pandemia. O presente trabalho tem como objetivo explanar um problema que afeta a sociedade atual, ao que se refere ao direito à educação. Busca compreender o processo de garantia de direito à educação na atual conjuntura educacional em função da pandemia que assola o país. A solução encontrada pelos órgãos públicos foi o uso da tecnologia, na tentativa de alcançar o maior número de alunos do ensino fundamental. Assim, se aborda nesse trabalho a reconstrução dos caminhos educacionais, que foi impulsionada pelas tecnologias, levando todos os envolvidos no processo educacional ao aprender com as adversidades da área educacional tecnológica, de forma que a relevância desse estudo se dá diante da dificuldade do atual sistema de ensino praticado nas redes públicas do país, o qual sofreu uma abrupta mudança devido à ocorrência da pandemia. A temática se destaca hoje, visto o despreparo de uma grande porcentagem de profissionais da área de educação quanto ao uso das ferramentas de tecnologia, bem como a dificuldade dentro da casa das famílias, dos usuários, em aprender e assimilar o uso diário da tecnologia para estudo. E também a falta de infraestrutura tecnológica suficiente para oferecer o serviço de qualidade aos usuários, o que pode vir a causar perdas para os alunos, afetando assim um direito de primeira necessidade dentro dos direitos fundamentais da pessoa, que é o direito à educação. No entanto, há de se dizer que está acontecendo uma evolução forçada e revolucionária quanto à educação tecnológica, e todos devem estar atentos para os acontecimentos para que haja garantias desse direito em sua totalidade. E áreas que o abrangem, assim o referido estudo se apresenta como uma pesquisa atual, uma vez que aborda o direito à educação em tempo de pandemia. Esse trabalho e a definição do tipo de pesquisa partiram de uma definição histórica legal e científica
através da revisão de literatura e avaliação de um tema em questão. Durante a pesquisa de campo, quando se vivenciou na prática as observações e requisitos do material coletado, o desenvolvimento do trabalho ocorreu através da pesquisa qualitativa, partindo da coleta de dados por meio de investigação explicativa, quando foi buscada uma compreensão através da pesquisa de campo. O meio e suas relações como tema que foi idealizado. O trabalho em questão tem como objetivo proposto a análise do processo educacional enquanto direito adquirido em lei e os desafios da educação tecnológica em época de pandemia. Hoje, com as adversidades educacionais, o processo de aprendizagem se efetiva com a tecnologia quando ela se coloca como uma ferramenta de extrema importância no processo educacional. Assim, se faz necessário a abordagem e compreensão das leis e documentos que regem a legislação brasileira no atual momento. A pesquisa leva em consideração situações que se correlacionam com a questão de efetivação na prática do uso das ferramentas tecnológicas no processo educacional. Busca compreender como a educação se concretiza através das vivências do cotidiano escolar na atualidade, quando o mesmo passa por uma reconstrução de caminhos e todos os envolvidos realizam tentativas de aprender frente a essas adversidades educacionais. No que se refere ao direito à educação, que hoje é impulsionado pela tecnologia em função da pandemia, que está assolando o mundo, afetando a vida educacional de educandos, educadores e demais envolvidos do processo educacional. A metodologia utilizada durante a pesquisa foi a sequência didática, quando se levou em consideração a situação-problema, buscando analisar algumas circunstâncias cotidianas que se apresentam hoje no processo de ensino-aprendizagem como fator relevante no desenvolvimento do processo de aquisição por parte dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental, da rede pública ao que se refere ao direito à educação e ao ensino à distância, e também à educação tecnológica. Acredita-se que somente por meio da participação da comunidade escolar e toda a sociedade é que esse momento vivenciado na educação passa a ser compreendido como direito garantido por lei, ao que se refere à educação, mas que cada indivíduo tem um papel importante no desenvolvimento das ações educacionais. Tanto o poder público quanto os cidadãos vivenciam hoje uma experiência inovadora na área educacional. A educação é dever do Estado, mas também de todos os sujeitos que fazem parte da sociedade. Assim, o momento atual não necessita somente do investimento financeiro. Os recursos são de extrema importância, mas somente quando a sociedade realmente cumprir com o seu papel enquanto cidadão dotado de direito, mas consciente dos seus deveres, é que os direitos da comunidade e sociedade serão efetivados na prática. A observação da realidade escolar quanto a ações em que fazem pertinentes à temática foram todas verificadas durante a observação, foram analisadas as necessidades da instituição enquanto a realidade atual do momento e os recursos necessários para uma volta às aulas de forma segura. Ocorreram-se análises quanto às questões administrativas, pedagógicas e de estruturas quanto à necessidade de investimento em cada segmento. E o investimento público destinado à escola, o Programa Dinheiro Direto da Escola, o PDDE,
e educação conectada, assim como as demais demandas que se fazem necessárias, como a organização, quanto às instruções normativas e também as legislações vigentes para a continuidade das aulas remotas. A pesquisa teve embasamento teórico, através do referencial bibliográfico, leitura de livros, artigos, dados, documentos, leis que regem a aplicação financeira dos recursos repassados via políticas públicas, além de toda a vida legal da instituição e demais legislações que no momento passam por várias mudanças em função da realidade atual. A pesquisa abordou o uso de tecnologia em tempo de pandemia, quanto às dificuldades em garantir a efetivação de uma educação de qualidade. A pesquisa ocorrerá de forma remota com os alunos das séries iniciais do ensino fundamental. O tema foi definido a partir da realidade vivenciada hoje por todos os envolvidos no processo educacional, quando, através de minhas vivências, em família e sociedade, constatamos que grande maioria dos envolvidos no processo educacional apresentam alguma dificuldade para trabalhar e aplicar de forma remota e tecnológica. Esse tipo de pesquisa promove diversas possibilidades de investigação. No campo de pesquisa, podendo o pesquisador interagir entre a observação e a formulação de conceito que busca compreender o objeto de estudo em questão. Observa as ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social. O trabalho foi desenvolvido entre os meses de maio a setembro do ano letivo de 2020, nos quais foram realizadas tentativas de cumprir com as projeções quanto ao tempo que cada etapa da pesquisa exigia. O cronograma de pesquisa foi relativamente flexível. Aqui, determinadas etapas do processo de investigação, por exigências da própria realidade estudada, levaram mais ou menos tempo do que planejado. Contudo, a plasticidade do cronograma teve limites claros, citados pelo prazo final de entregado o trabalho para avaliação. A escola configura-se como espaço de socialização, de construção de conhecimento. A história da educação altera no decorrer dos anos, principalmente quanto à sua função social. Em sua origem, as instituições de ensino configuram-se como espaço restrito. Por muitos anos, poucos tinham acesso ao conhecimento propriamente dito. A educação era seletiva e elitista. Somente a partir da organização social é que foi possível a elaboração de uma legislação quando a escola passa a ser um espaço de todos, quando o acesso passa a ser direito, por mais que ainda não se efetive a garantia ao acesso à educação, a permanência dos educandos ou a concretização da aprendizagem de todos os alunos. Tais mudanças representam um avanço rumo a uma escola mais democrática. Os fundamentos e os princípios das leis que regem a gestão democrática no ensino público constam na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Segundo as legislações vigentes, é obrigação do Estado oferecer o ensino fundamental de forma gratuita e universal, conforme a Lei Federal número 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O sistema educacional brasileiro compreende 3 etapas de educação básica. Primeira, a educação infantil para crianças de 0 a 5 anos.
Segunda, o ensino fundamental para adultos de 6 a 14 anos. E a terceira, o ensino médio para alunos de 15 a 17 anos. Municípios e estados já devem trabalhar de forma articulada para oferecer o ensino fundamental. Já o ensino médio, com duração de 3 anos, é de responsabilidade dos estados. O ensino fundamental é obrigatório. Isso significa que toda criança e adolescente entre 6 e 14 anos deve estar na escola. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 a 214, compreende a educação como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado e também da família, salientando que o mesmo tem objetivo o desenvolvimento pleno do cidadão. A pessoa deve ter o seu preparo para o efetivo exercício da cidadania e uma qualificação de trabalho. Assim, as ações do Estado devem buscar a garantir a toda a sociedade que os seus direitos sejam atendidos, de forma que, mesmo em tempo de pandemia, o direito é a garantia. O primeiro documento a ser elaborado para o ano letivo é o calendário escolar. Esse documento norteia todas as ações a ser desenvolvido durante o ano. O calendário escolar segue a instrução normativa da rede pública municipal, quando a Secretaria Municipal da Educação, que no uso de suas atribuições considera o calendário escolar, é elaborado anualmente pela Secretaria, fundamentado sobre a legislação educacional vigente, a partir das determinações da Lei 9.394/96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Após a elaboração, é enviado ao Núcleo Regional da Educação para aprovação. O calendário escolar segue a deliberação número 002/2017, CNE Paraná. Artigo 1º, que dispõe que deve ser garantido 800 horas e 200 dias letivos previstos para cada nível e modalidade. No entanto, frente às adversidades atuais, as legislações consideram, através da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e altera a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. A instituição, juntamente com toda a comunidade escolar e equipe da Secretaria Municipal Educacional, buscam atuar seguindo as legislações vigentes ao que se refere ao currículo adequado aos conteúdos curriculares, à realidade vivenciada no momento por seus educandos. A escola sozinha não dará conta desse processo na atual conjuntura, então. Ela trouxe para a tomada de decisões os órgãos colegiados, que a entidade são representados através dos Conselhos Escolar APMF, através da participação dos mesmos e demais envolvidos no projeto político-pedagógico, PPP, se encontra sendo revisto, mas sempre visando estabelecer os objetivos da escola e os mecanismos e estratégias mais adequados para atingir o maior número de alunos possível no momento e no futuro, pois não se sabe como será o amanhã. O planejamento pedagógico, a revisão do PPP, é necessária por meio dele. Poderão ser viabilizadas e concretizadas ações educacionais, em um movimento constante de reflexão, ação, reflexão. Ele é um instrumento de gestão e de compromisso político e pedagógico coletivo. Através desse documento, a escola se encontra em busca de definição das diretrizes,
operacionais e pedagógicas da escola. Conclui-se que a educação à distância pode praticar do ato da vida civil dos estudantes. Possuem direitos e deveres garantidos dessa prática. Da sociedade, o envolvimento como pessoa, preparo para a vida como cidadão e do suporte de um futuro promissor ao trabalho. Para ser válido esse estudo, é relevante salientar as dificuldades oriundas do uso da informática. Demandada pelas diretrizes básicas, traga caminhos educacionais avançados para a tecnologia, com mais ações pedagógicas de informações necessárias para se obter as condições de aprendizagem, com qualidade, sem causar danos através desta pandemia. Obrigada pela atenção.